Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013 e 2016. Hoje nós conversamos sobre as ações do Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM, com a Sônia Troitinho. Sônia, muito obrigada por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Professora, o Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM, ele é um órgão já consolidado dentro da nossa instituição. Gostaria que você comentasse um pouco, que ações têm sido cada vez mais aprimoradas no sentido de garantir a preservação da nossa memória institucional. O CEDEM em 2017 completará 30 anos de existência. Ele surge em 87, ou seja, tem um caminho bem considerável por aí, sempre cuidando da memória da Unesp enquanto instituição universitária, mas também resguardando alguns acervos considerados de patrimônio histórico para a sociedade como um todo. E o que o CEDEM vem atuando no resguardo da documentação que já está sobre a sua custódia, boa parte propriedade da própria Unesp, outra confiada à Unesp justamente por sua condição de universidade, sua condição de instituição de desenvolvimento de pesquisas e bastante autônoma em relação a movimentos políticos. Inclusive, um exemplo desses é o acervo ASMOB, um acervo resultante da ditadura militar brasileira, que se ficasse depositado em algum arquivo público, não estaria tão bem resguardado quanto numa universidade que tem um outro perfil institucional, e vem trabalhando também na aquisição de novos acervos de interesse público para o desenvolvimento de pesquisas internas da universidade, mas também de pesquisas externas. Não há nenhum tipo de restrição de público. Que acervos seriam esses, Sônia, que hoje a Unesp tem à disposição do nosso público externo? A Unesp, ela trabalha o CEDEM, ele trabalha fundamentalmente em duas linhas de atuação de acervo. A primeira deles é o grande projeto Memória da Universidade, que ele é o projeto que deu início ao CEDEM em 1987, muito pautado no desenvolvimento de um programa de história oral. Ele anda paralelamente aos arquivos da Unesp, porque os arquivos eles são resultados de uma atividade administrativa, de programas de gestões sucessivas na universidade. Então a vida da universidade está nos arquivos obrigatoriamente, mas a gente sabe que boa parte das relações, da história, do desenvolvimento e principalmente dos processos de trabalho não são documentados. Para isso, o programa de história oral, que se volta para entrevistar docentes, discentes e funcionários da Unesp, consegue captar esses relatos que não foram registrados administrativamente, mas que faz parte do dia a dia da universidade, explica muito a razão de ser da universidade e a própria identidade que essa universidade, como se conformou essa identidade da Unesp hoje em dia. Outra linha de atuação de acervo são os arquivos oriundos de movimentos sociais, com bastante tendência política, bastante tendência de esquerda, que ele teve início com dois grandes depósitos de acervo, através do Instituto Astrorugido Pereira, com a documentação do ASMOB, que é o Arquivo do Movimento Operariado Brasileiro, reunido na Itália justamente por conta da ditadura, que só pôde retornar para o Brasil quando houve a segurança de que essa documentação não seria destruída. Então essa documentação volta a confiança da Unesp, e diversos fundos e coleções arquivísticas, documentos de importância de história social, oriundos do CEMAP, que é o Centro de Documentação Mário Pedrosa. A parte disso, a Unesp tem alguns acervos importantes, como o do crítico literário, Lívio Xavier, que houve investimento na Unesp para aquisição desse acervo. Documentação doada, como por exemplo a gestão administrativa da Luísa Erundina enquanto prefeita da cidade de São Paulo. É uma documentação muito interessante do ponto de vista social e do ponto de vista cultural, porque a gente sabe que são grandes destaques da administração Luísa Erundina. Algumas coleções de jornal
bastante interessantes, cartazes, fotografias. A gente sempre trabalha por projeto, né? Hoje em dia, o grande projeto, bom, existem vários projetos acontecendo simultaneamente. Um deles é a organização e disponibilização de uma coleção de charges da editora Boré, um projeto que a gente está conseguindo realizar com o apoio do Itaú Cultural, né? Eles têm um edital chamado Rumos Itaú Cultural, e o CEDEM submeteu a esse edital o projeto da Charles Boré, ele foi aprovado, ele está acontecendo agora, um projeto muito interessante, com as primeiras charges do Laerte, do Enfio, do Glauco, do Caruso, ou seja, artistas hoje em dia de renome, e os originais estão sob custódia da Unesp, né? E alguns outros projetos, como a aquisição da cópia digitalizada do jornal I Fanfula, um jornal italiano centenário, né, e que ele surge no o começo da década de 90 do século XIX, ele vai avançando, a gente vai fazer toda a digitalização da documentação até os anos 50, né, ele é um jornal que se transforma, passa por duas grandes guerras mundiais, passa pelo movimento anarquista, ele tem um viés fascista, então é um material riquíssimo de pesquisa que ficará à disposição de todos que tiverem interesse mesmo para desenvolver suas pesquisas. Sônia, você assumiu a coordenação do CEDEM, né, há 2 anos. Eu gostaria que você pontuasse outras ações, né, que um pouco da sua juventude, da sua experiência enquanto professora da Unesp em Marília, traz para garantir essa preservação da memória, esse contato dos cidadãos e não apenas da comunidade interna com o que é a nossa instituição. Eu tenho formação em História com especialização em Patrimônio Cultural e doutorado em História Social na USP, mas na área de Arquivologia. Eu sou de uma época em que não existia o curso de Arquivologia no estado de São Paulo. Ainda hoje, o primeiro curso de Arquivologia é o da Unesp, que fica em Marília, que hoje eu sou docente do Departamento de Ciência da Informação, ao qual o curso está vinculado, né? Então, na minha época, a gente aprendia a lidar com arquivo bastante na prática e com alguns cursos de formação. Então, assim, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu sempre trabalhei com acervo histórico. Depois que eu me formei em História, eu trabalhei por quase 10 anos no Arquivo do Estado de São Paulo. Fui fazer especialização na Espanha em Patrimônio Cultural, especificamente no tratamento de arquivos. Quando retornei, fui fazer um doutorado, assim, fazendo um breve resumo da minha trajetória, da minha entrada da Unesp. E quando eu estava já finalizando o doutorado, ainda trabalhava no Arquivo do Estado, tinha acabado de sair do Arquivo do Estado, eu resolvi tentar a carreira docente, porque da prática, da dúvida de como lidar com aqueles acervos, como preservar a memória, como evidenciar a história, como fornecer, né, documentos únicos para que outras pessoas acessassem, eu tive necessidade de pesquisar. Por isso que eu fui fazer doutorado, e eu quis continuar na carreira acadêmica, tentando resolver alguns problemas que surgiam na prática, mas que precisavam de resposta, e só o ambiente universitário dá essa condição. Então, apesar de ser historiadora de formação, eu sempre atuei em arquivo, foi quase que natural para mim dar aula sobre arquivos, tanto que eu sempre dei aula no curso de arquivologia dentro do núcleo duro, classificação e arranjo, descrição arquivística, diplomática, paleografia, são disciplinas essenciais para quem trabalha em arquivo. E há cerca de 2 anos me veio o convite para assumir o CEDEM, que é um centro de documentação importante, como eu já disse, não só dentro da Unesp, mas ele sempre foi muito reconhecido fora da Unesp. Todo mundo que atua na área de arquivos conhece o CEDEM, conhece o papel que ele tem, como ele trabalha e a importância dos seus acervos, o que é uma honra para mim poder ter assumido. É um desafio também, né, de assumir uma missão desse porte, mas foi uma honra me confiar acervos dessa importância. Então, 1 ano e 10 meses, mais ou menos, que eu estou coordenando o CEDEM, a gente vem atuando de diversas maneiras. O CEDEM, quando eu cheguei, o CEDEM tinha acabado de passar por uma grande reforma física, de espaços, de melhoria de condições.
dentro de salas de acervo, e dentro de salas de trabalho. Então foi feito uma espécie de estudo sobre essas áreas e de um rearranjo de espaços, né? Então hoje em dia a gente tem uma sala de quarentena, tem uma sala de conservação, salas próprias para desenvolvimento de trabalho técnico, novas áreas de acervo. Nesse período a gente conseguiu adquirir um mobiliário específico para condicionamento de acervo, então a gente tem uma sala só para consulta, para guarda e consulta de cartazes. A coleção de cartazes do CEDEM é muito respeitada e muito importante, em torno de 3.600 cartazes, mais ou menos, né, que iconograficamente tem um valor inestimável. A biblioteca do CEDEM, que então tinha ficado um pouquinho encaixotada, também foram comprados armários deslizantes. Essa biblioteca bem higienizada e bem acondicionada. Também de um ano para cá a gente desenvolveu uma política interna que pouquíssimos arquivos têm, de um modo bastante experimental, de uma política para o desenvolvimento de coleções e aquisição de acervos históricos, né, que tem os procedimentos muito regrados, todas as etapas, desde o momento da oferta do acervo, a avaliação técnica, a consulta a especialistas e a aprovação final pelo Conselho Consultivo do CEDEM. A reunião de um novo conselho consultivo, o CEDEM tem conselho consultivo desde 2011, mas geralmente as portarias valem por 2 anos, e ele tem que ser refeita essa portaria, né, e definir novos nomes para o conselho consultivo, ou então reconduzidos. Essa portaria ela é de 2011, então ela teve vigor até 2013, desde então o conselho não tinha sido reconstituído, ele não atuava. A gente reconstituiu o conselho, foram reconduzidos alguns conselheiros, outros convidados, e o conselho consultivo, devo dizer que tem um papel muito atuante, muito interessante dentro das atividades do CEDEM, porque ele realmente ajuda a definir políticas de atuação. Eu acredito que arquivos têm que trabalhar com política de descrição, política de segurança, de patrimônio, política de acesso, política de reprodução. Se a gente não tiver uma grande política que capaz de reger esses arquivos ou esses centros de documentação, toda atuação em arquivo fica bastante intuitiva, ao invés de ter procedimentos rigorosos de trabalho. Então a gente vem atuando dessa maneira mesmo, sempre com a colaboração da própria equipe do CEDEM e de professores, colaboradores e do Conselho Consultivo. Eu acredito que é um pouquinho o trabalho de todo mundo ali, todo mundo atua junto. Sônia, nesse sentido de novas políticas para pensar essa preservação da memória, nós temos desafios aí pensando numa próxima gestão da instituição, nessa memória que cresce principalmente no ano em que nós comemoramos 40 anos da universidade, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá certo. O Gestão Unesp faz um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações do Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM. Sônia, nós conversávamos sobre a importância de termos vários projetos e garantir aí essa memória da instituição. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho as ações em prol dos 40 anos da Unesp, que são comemorados em 2016. O CEDEM ele, fez um programa realmente de comemoração em relação a gente acredita que é papel de um centro de memória, né, preservar a história da instituição, recuperar o que está um pouco escondido, ou não à vista, pelo menos, e também fazer algumas ações que deem a conhecer o que é a instituição. Isso é um papel de centro de memória. Então, dentro dessa programação dos 40 anos, o CEDEM ele trabalha em conjunto com a comissão de comemoração dos 40 anos, sempre dando suporte para a realização da exposição, para a elaboração do livro, para os eventos comemorativos, mas ele realiza pontualmente algumas comemorações. Talvez a mais visível delas seja dentro da programação dos debates CEDEM, o ciclo de 40 anos. Os debates CEDEM é uma programação muito tradicional. Há mais de 20 anos eles são realizados
de alguns anos para cá, quinzenalmente, a cada 15 dias a gente tem um debate com um formato bem interessante. A gente convida um especialista, 2 debatedores e consideramos o público que frequenta o CEDEM como mais um debatedor. Então a integração é bastante forte e bastante frutífera. O nível das discussões, eles são sempre gravados e arquivados, acabam compondo parte do acervo do próprio projeto Memória Unesp. E dentro dessa programação, boa parte, ou grande parte dos debates CEDEM foram voltados para a universidade. Então, por exemplo, a gente abriu o ciclo de debate CEDEM com a comemoração dos 40 anos. Convidamos o professor Arthur Macedo, né, a historiadora e ex-historiógrafa do CEDEM, a Marta, né, que debateu para contar um pouco como é que foi esse processo de criação da Unesp. Outros temas foram a editora, a FEU, né, a editora da Unesp, o que é exatamente um programa como é que se relaciona a produção do conhecimento na universidade e a política editorial para uma universidade. Esse foi um dos grandes temas tratados. Discutimos também a questão das cotas na universidade, né, com o NUP lá de Bauru, né, que tem um papel bastante atuante na garantia desse direito, que é o sistema de cotas. Hoje em dia, não especificamente cotas raciais, mas cotas para diversos perfis, é algo que precisa ser debatido. A gente sabe que nas universidades, especialmente nas universidades públicas, existe uma resistência e se na universidade não tiver uma discussão franca e aberta sobre essas questões, em que lugar ela poderá acontecer? Para o próximo semestre, a gente já tem programado um debate sobre a mulher na universidade. É bem assim, como é que dentro, ao longo desses 40 anos, ou até antes, porque a Unesp ela é fruto da reunião de institutos isolados. Então, 20 anos antes da Unesp já existiam esses institutos. Como é que a mulher ela marcou presença, ela se desenvolveu dentro dessa cultura universitária, que nem sempre é feminista, aliás, raras vezes são feministas, é algo que precisa ser discutido. Evidentemente, hoje em dia, não é, a posição da mulher na universidade não é a mesma posição de 30 anos a mais, então a gente quer fazer um pouco um balanço desses avanços dentro do movimento feminista e sua relação com a universidade. Outra discussão bastante interessante que vai ser feita em novembro, especificamente é sobre um dos acervos do CEDEM, do Clóvis Moura, mas a partir de pesquisas desenvolvidas dentro da universidade, sobre a imprensa negra. Convidamos a professora Tereza Malatian, que é do curso de História de Franca, né, relacionando um pouco a atuação do CEDEM no resguardo desse patrimônio e qual o papel da universidade nesse resguardo. E a gente vai finalizar as comemorações dos 40 anos, na verdade, finaliza a comemoração dos 40 anos e abre uma nova comemoração dos 30 anos do CEDEM, discutindo o papel de centros de documentação e centros de memória na universidade. Isso acontecerá em novembro, né? Qual a importância, qual o significado e no sentido de fazer um balanço mesmo. Toda a proposta do debate CEDEM é esse grande balanço. A parte essas discussões em nível acadêmico, a gente também lidou, dentro das comemorações dos 40 anos, procuramos reunir documentos sobre a Unesp que estão em outras instituições. Então, foram feitas pesquisas no Arquivo do Estado de São Paulo, né, em relação à documentação. Foi feita pesquisa e reprodução de documentos junto à Assembleia Legislativa, né, do projeto de lei que cria a Unesp, e pesquisas de jornais. Então, a gente vem levantando fatos, dados, documentos sobre a Unesp para compor o próprio projeto Memória. Pensando nesse projeto Memória, Sônia, para a gente poder encerrar, que desafios que a universidade tem pela frente, pensando cada vez mais em preservar a sua memória e contar com o apoio desse centro de documentação?
É um desafio constante, né? O desafio, primeiro, é a valorização da memória, mas a memória, a história, elas não podem ser interpretadas, aí eu vou falar, no meu ver, como bibelôs que enfeitam instantes, né? Elas são a vida que está refletida ali, pessoalmente. Então, elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser valorizadas e muitas vezes recuperadas. A memória, a história, ela tem a ver com fatores identitários, né? Uma sociedade que não tem memória, que não tem história, uma instituição onde tudo está apagado, ela não se reconhece como tal. Ela não é capaz de marcar a sua própria história, nem realizar avanços futuros, porque falta sempre um elemento constituinte da sua própria personalidade. Isso é um cuidado constante e eterno. Não se pode perder nunca de vista. A Unesp, ela teve a felicidade de veja bem, a Unesp é de 76, o CEDEM ele é criado em 87, são poucos anos entre a criação de um centro de documentação e memória e a própria universidade. Mas a discussão da criação do centro de memória, ela já começa no final dos anos 70. 4, 5 anos depois, um grupo de professores conscientes dessa necessidade já começam a debater e organizar, estruturar um projeto para a criação de um centro de memória. O que isso permitiu? Isso permitiu o registro simultâneo desses depoimentos. Não é uma recuperação de informações que estão há 30, 40, 50 anos apartadas, né? É uma coleta do momento de alguns registros do que está acontecendo no cotidiano. Claro que no futuro aquilo vai ser analisado com outra perspectiva. Quem faz um trabalho de história sabe que precisa de um certo distanciamento das fontes, mas a verdade é que sem fontes não tem história. Se esse trabalho não fosse feito, se esse trabalho não continuar sendo feito, o de história da universidade, o programa de história oral, no futuro faltarão fontes que sirvam de material para a história. Então é esse cuidado que tem que ser, um cuidado constante, cotidiano e sem previsão de terminar mesmo, né? Para que não falte. Para toda a história da nossa universidade, o futuro que virá. Eu gostaria, Sônia, mais uma vez, de agradecer a sua participação e parabenizar você e toda a equipe. Muito obrigada. Pelo trabalho. Em nome do CEDEM, eu agradeço o convite. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas em nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.